Porque eu saí do CLT e fui empreender. Gente, eu tive 3 experiências seguidas que, assim, não me agradaram, não foi muito boa. Na minha primeira experiência, eu entrei lá com a promessa de que eu teria minha carteira assinada. Eu era muito nova, então eu falei, é isso que eu preciso no momento, porque eu não sabia o que eu queria na hora, então eu fui. Passou um tempo, não assinou minha carteira, eu fiquei lá acho que quase 1 ano e não tive a minha carteira assinada. E aí eu tive uma proposta em outro lugar melhor e aí eu resolvi sair para ir para esse lugar melhor. Realmente era uma proposta melhor, era um lugar melhor, mas o problema desse lugar é que a carga horária era uma carga horária muito alta. Tinha dia que eu saía de lá muito tarde e entrava muito cedo no outro dia. Era um lugar onde eu ganhava bem, mas não dava vazão. O meu salário nem sempre era bom pra mim viver o mês todo, porque tinha conta pra pagar, tinha casa, e aí as minhas contas, e aí no serviço eu sempre tinha que ir de Uber, voltar de Uber, levar comida. Não tava batendo a conta no final do mês. Então eu falei, tá tendo mais gasto no serviço, né, pra mim, então o meu salário não tava valendo de nada, e eu não tava tendo muito valor lá porque não tinha melhora de nada. As propostas que a gente dava pra melhorar não dava, então eu resolvi sair pra me cuidar, pra ser melhor pra mim. E aí fiquei 1 mês ou 2 meses parada, consegui um outro serviço como secretária. Fui trabalhar em uma clínica, lá tive a promessa da carteira assinada também, porém passou 3 meses. E aí nada de assinar a carteira. E aí eu comecei a conversar, a falar que eu precisava da carteira assinada e não tinha mudança. Tava até fazendo um curso na época, que era de ASB, Auxiliar de Saúde Bucal, pra lá também, né, pra melhorar, porque eu trabalhava numa clínica de dentista. Porém, eu não tava mais vendo que aquilo ali iria pra frente pra mim. Cheguei neles pra conversar, fiz uma proposta, não era boa pra eles, e a proposta deles não era boa pra mim. Eu fiquei pensando, né, eu cheguei na minha casa, conversei com meus pais, conversei com meu namorado. Na época todos me apoiaram, falaram, não, se é melhor pra você, sai, termina o seu curso, depois você vai pra outro lugar. Então eu acabei tendo a decisão de sair, pedir pra sair, e aí eu fiquei parada por um tempo, né? Só que nesse tempo que eu fiquei parada, meu namorado é a pessoa que mais me incentivou a empreender, porque ele sempre conversou muito comigo, por que você não empreende? Tenta empreender. Ele já foi desse mundo, então ele falava muito pra mim tentar esse mundo. Ele trabalhava na época quando ele conversava comigo. E aí eu fui criando isso na minha cabeça. Com um tempo, passou uns meses, ele acabou saindo também do serviço, foi demitido, na verdade. E aí ficou os dois em casa, né? E aquele negócio, a gente pensando, a gente conversando. E aí a gente falou, por que não empreender? Porque ele sempre me incentivou, sempre falou pra mim empreender. E eu falei pra ele, vou empreender. E ele me incentivou sempre, foi o primeiro a estar ali pra me incentivar e me ajudar. Aí eu decidi empreender por conta disso. Gostou? E aí, vocês fariam isso, gente? Vocês trocariam o certo pelo duvidoso? Porque basicamente é isso, né? A gente troca o certo pelo duvidoso. Porque também o certo não é totalmente certo. Amanhã ou depois você pode ser demitido. Então a gente não sabe. Então qual é o problema da gente lutar pelo nosso mesmo? Da gente tá ali, acordar e colocar garra no nosso mesmo todo dia. Eu fiz até uma enquete recente no meu Instagram, onde eu perguntei se empreender era pra todos. Com quem eu até conversei muito sobre isso foi com meu namorado, né? Como eu disse, é com ele que eu converso muito sobre. Cada um teve uma visão. E nisso eu tive uma visão que ele não entendeu, mas eu expliquei pra ele, eu vou explicar pra vocês. Empreender é pra todos, sim, mas também não é. Porque lá na enquete teve muita gente que votou que era, teve gente que votou que não era, até gente que realmente já tem empreendimento votou isso, que não era pra todos. Eu acredito que empreender é pra todos, porém, ao mesmo tempo que é pra todos, não é. Vou explicar pra vocês o porquê. Empreender depende de você de todos os dias, de você ter garra, de você acordar, lutar pelo seu mesmo, fazer por você. Então você tem que ter cabeça, você tem que ter força de vontade de estudar, de querer crescer. Agora, se você não tem, realmente empreender não é pra todos, entende? É porque se você não quer fazer, se você não quer lutar, se você não quer correr atrás, não vai ser pra você. Então, empreender é pra todos, mas pra todos que querem fazer acontecer. Pra todos que querem lutar, que querem crescer, que quer todo dia acordar e falar, vamos lá, eu vou tentar de novo, é pra mim. Agora, se você não tem essa mentalidade, essa cabeça, realmente não é pra todos, não vai ser pra você. Você tem que todo dia acordar querendo melhorar e querendo fazer aquilo de novo. Aqui nessa comunidade vocês vão aprender junto comigo
como colocar a personalidade de vocês no que vocês fazem, a empreender, a melhorar o negócio de vocês. Por exemplo, eu era boa em fazer bolos, em cozinhar. Então, meu empreendimento, eu faço isso. Eu empreendo fazendo bolos. E se vocês são bons em uma coisa também, vocês conseguem empreender fazendo o que vocês são bons. Agora, se vocês acham que vocês não são bons em algo, que vocês não conseguiriam, tem outra opção, que é investir. Criar fontes de renda que pode ajudar vocês. Se vocês trabalham CLT, essa fonte de renda que vocês vão criar, ela vai agregar no seu salário no final do mês. E isso vai ser muito bom para vocês. Então aqui a gente vai aprender juntos a como fazer isso. Então se vocês querem estar por dentro, se vocês querem fazer parte dessa comunidade e crescer junto comigo, eu chamo vocês para seguir o nosso canal e fazer parte dessa história.